Olá, turma. Mais uma vez aqui vamos resolver as questões relevantes à prova que nós fizemos na semana passada. Então, com isso, fiquem bem atentos, né? Veja o que você errou, veja onde foi que você acertou, quais são as suas potencialidades, quais são as suas fragilidades em relação a esse tema, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão, né? Vamos aqui para a primeira questão, que ela está bem simples. É importante salientar que essas questões são todas baseadas em aceleração, né? Então, a primeira questão ela diz o seguinte: um dos carros mais rápidos do mundo alcança a velocidade máxima de aproximadamente 200 metros por segundo, né? Ele diz 200 metros por segundo em aproximadamente 4 segundos. Então, ele dá aqui a velocidade e também dá o tempo. Nesse intervalo de tempo, podemos concluir que a aceleração em escala média do carro é de quanto? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os dados aqui do problema. Então, os dados aqui do problema, nós temos a velocidade, que é de 200 metros por segundo, e nós temos também o tempo, né, propriamente dito, que é de 4 segundos. Pronto. A fórmula da aceleração, vocês já sabem. Fórmula da aceleração, né, nesse caso, vou ver se eu consigo trocar aqui a cor da caneta. A fórmula da aceleração, né, eu vou colocar aqui de azul, é velocidade dividido pelo tempo, tá? Então, aqui é velocidade dividido pelo tempo, é a formulazinha da aceleração. Então, aqui, para eu calcular, na verdade, o que nós temos aqui é muito simples, certo? Então, basta eu pegar aqui a aceleração igual a velocidade, que é 200, e dividir pelo tempo. 200 dividido por 200, né? Você encontra aqui 50. 50 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Nesse caso, né, a alternativa correta é a letra A. Pronto. Alternativa correta, letra A. Essa questão aqui ela é bem simples, tá certo, gente? Então, eu vou só apagar esse 4 aqui, que ficou, aliás, esse 5 aqui, que ficou parecido com 4, e colocar aqui. Pronto. 50 metros por segundo. Então, essa aqui é a primeira questão, tá certo? Simples para vocês. Vamos aqui para a segunda questão. Trens maglev, que tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Um deles atinge a velocidade de 180 metros por segundo. Considere que esse trem, movendo-se sobre um trilho retilíneo e uniformemente acelerado, alcance o tempo de 1,5 minuto. Nessas condições, a aceleração do trem é igual a quanto, né? Então, vamos para cá para a questão. Resolvendo aqui, então eu vou obter, certo? Olha os dados do problema. Velocidade, 180 metros por segundo, tá? Não tem o quadrado, pronto. E aqui há o tempo, né? Que é de 1,5 minutos. Pronto, a observação é justamente nesse tempo. O tempo está em minuto, a gente tem que calcular em segundos. Basta multiplicar por 60, não é isso? 60 segundos. Pronto, então o tempo, na verdade, ele vai ser quanto? 1 vezes 60 é 60, a metade de 60, que é 0,5, né, dá 30. Então, 60 mais 30, 90 segundos, né? A aceleração, a fórmula você já sabe, que é a velocidade, não é isso? Que é 180 nesse caso. 180 dividido pelo tempo, que é 90, tá? Corto esse zero aqui com esse zero de cima. Então, a aceleração, ele ficou nitidamente igual a 2, né?
2 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, aqui a resposta correta é o item D. Pronto, item D é a resposta do nosso problema, certo? Vamos para a terceira questão, rapidinho, né? A terceira questão também é super rápida. Determine o modo da aceleração em metro por segundo de um móvel que gastou 8 segundos para aumentar sua velocidade de 40 metros por segundo para 120 metros por segundo, certo? Então, a velocidade inicial, nesse caso, nós temos aqui, vamos colocar primeiro o dado aqui do tempo, né? Então, tempo, vou apagar aqui, que eu não estou escrevendo é com borrão, né? Vamos aqui. Com marca-texto, aliás. Então, aqui o tempo é igual a 8 segundos, não é isso? Velocidade, temos duas velocidades, ó. Velocidade 1, que é igual a 40, não é isso? Metros por segundo. Temos a velocidade 2, ó, que é igual a quanto? É igual a 120 metros por segundo. Pronto. Então, nesse caso, a fórmula ela vai mudar um pouquinho, tá, gente? Quando nós temos aqui duas velocidades, a aceleração ela é ΔV dividido por... Como temos só um tempo, então é só o t mesmo. Então, a aceleração ela vai ficar igual. ΔV é variação. Então, é a final, que é 120, menos 40, não é isso? Pronto. Dividido por tempo. O tempo aqui é quanto? 8. Então, aqui nós temos 8. Então, a aceleração é igual a 120 menos 40, né, que é justamente o valor que você vai subtrair, que vai encontrar 80, dividido por 8, ó. Né? Aqui embaixo ficou só o espaçozinho aí, é 8, tá certo? Então, 80 dividido por 8. Nesse caso aqui, a aceleração 80 dividido por 8, né, você encontra exatamente... Mudar aqui a cor, você encontra exatamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Pronto, então aqui, no caso, a alternativa correta, a alternativa B. B de bola. Vamos agora para a quarta questão simples, né? Quarta questãozinha simples. Qual a aceleração de um móvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 8 metros por segundo em 4 segundos? Olha aí, simples, simples, simples. Então, nós temos aqui como fatores, né, de dados, nós temos a velocidade, coloca aqui de azulzinho mesmo, velocidade, que é igual a 80 metros, tá? Por segundo. E nós temos aqui o tempo, que é igual a 4 segundos. Aceleração, né? Como vocês já sabem, velocidade dividido pelo tempo. Então, aqui eu vou puxar bem para cá. Nesse caso, eu vou ter aceleração é igual a velocidade, que é 80, tá ali dizendo, né? 80 dividido pelo tempo, que é 4. Pronto, a aceleração você obteve aí, é isso? Mais uma vez, o 80, né? Dividido por 4, você encontra 20. 20 metros por segundo ao quadrado, né? Então, aqui é o resultado da nossa questão 4, né? 20. Então, a letra C. Letra C, a alternativa correta. Vamos agora para a quinta questão, que diz o seguinte: ao caçar, um guepardo partindo do repouso atinge uma velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Qual sua aceleração nesse intervalo de tempo? Então vamos para cá. A primeira coisa que a gente tem que colocar são os dados do problema, não é isso? Então vamos para os dados. Aqui nós temos a velocidade, né? Deixa eu apagar aqui, que eu estava com borrão. Nós temos aqui a velocidade, tá? Que é de 72 quilômetros. É isso? Por hora. Pronto, aqui já está um ponto da questão importante. Velocidade 72 km por hora e o tempo em segundo.
Então eu tenho que transformar todas as vezes que vier, né, a velocidade em uma unidade de medida e o tempo em outra, né, que não seja compatíveis, a gente tem que fazer essa transformação, né? Então aqui eu divido por 3,6, que eu vou obter 20 metros por segundo. Pronto. Tá aqui. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o tempo ele está em segundo, tá certo? Se o tempo tivesse em hora, como aqui é também hora, ó, aí eu não precisaria dividir por 3,6, tá certo? Então o tempo aqui ele está em segundo, que é 2 segundos, tá? Então vamos para cá. Aceleração. Gente, aceleração vocês já sabem a fórmula. Aceleração, velocidade, que é 20, dividido por 2. Então aqui a aceleração ela vai ser o quê? 20 dividido por 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a resposta. Resposta que nós temos aqui, o item é. O item é, certo? Então essa é a resposta do nossa quinta questão. Sexta questão aqui, né? Começando logo a ter sexta questão. Sexta questão aqui, ela está dizendo, um avião parte do repouso e com aceleração constante atinge a velocidade de 400 km por hora em 25 segundos, né? Novamente, como vocês perceberam, a velocidade ela está em quilômetro por hora e o tempo em segundo, tá? 450 km por hora, né? Então aqui eu tenho que dividir, ó, por quanto? 3,6. Isso aqui vocês já sabem, né? Então 450 dividido por 3,6, né? Eu encontro exatamente aqui 125 metros por segundo, tá certo? Pronto. A partir desse momento, então é muito simples a gente obter os resultados, né, restantes. O tempo, ó, que eu tenho aqui é de 25 segundos. Isso aí já está na própria questão, tá certo? Como vocês viram aí. E agora é só colocar na fórmula normal. Aceleração é igual, né, à velocidade, que foi o resultado que nós obtivemos, 125, dividido pelo tempo, que é 25. 125 dividido por 25 dá exatamente 5 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então aqui a resposta correta é o item 5 metros, item B, não é isso? Pronto, essa aqui é a resposta correta, item B, 5 metros por segundo ao quadrado. Sétima questão aqui, ela diz o seguinte: durante um trecho da corrida, um carro de Fórmula 1 aumenta sua velocidade de 100 metros por segundo para 260 metros por segundo, fazendo isso em 4 segundos. Qual a sua aceleração nesse trecho, né? Então vamos para cá. Então nesse caso aqui, vamos pegar as velocidades 1, que é de 100 metros por segundo, e a velocidade 2, que é de 260 metros por segundo, tá certo? Pronto. E o tempo aqui que ele está te dando é igual, né, a 4 segundos. Então a aceleração aqui, ela vai ser, como nós temos duas velocidades, então vai ser a velocidade final, que é 260, isso aqui é igual àquela questão anterior, tá certo? A questão é 3 que nós resolvemos. Menos, ó, 260 menos 100, que é a velocidade 1, certo? Então é o velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo, que é de 4 segundos. Então aqui nós temos 260 menos 100, 160, dividido por 4. Então aqui vai ter 160 dividido por 4 dá 20 metros por segundo ao quadrado. Resposta do item é a resposta de alternativa A. Então a A aqui é a resposta que nós temos.
Oitava questão. A oitava questão diz o seguinte, né? Um móvel que se afasta de um referencial, mas tem a sua velocidade reduzida a cada segundo de maneira constante, executa um movimento do tipo. Que tipo de movimento é esse? Gente, o que, que nós temos que entender aqui? Ó, como o móvel, nesse caso, ele está dizendo que ele se afasta do referencial, então ele tem um movimento progressivo, certo? Então a gente tem que entender. Primeiro movimento aí que nós temos é um movimento progressivo, tá certo? Então eu vou colocar bem aqui onde é que não vai, né, nos dar como resposta para o item. Por exemplo, aqui começa com regressivo, então ele não é regressivo, ele não é uniforme, né? Ele não é retrógrado, então ele é progressivo, então pode ser ou a letra B ou a letra C. Ele diz o seguinte, mais a sua velocidade reduzida a cada segundo. Então, se a velocidade ela é reduzida, então nós temos aqui um movimento retardado, tá certo? Então, o item correto, progressivo e retardado. Alternativa B. Vamos agora para a questão 9. Ele diz o seguinte, leia as seguintes afirmações a respeito da aceleração. Vou colocar logo até aqui a canetinha. Opa. Pronto. Vamos lá aqui, né? Caneta. Diz o seguinte, a aceleração é uma grandeza escalar. Gente, a aceleração não é uma grandeza escalar. A aceleração, ela é uma grandeza vetorial, tá certo? Então, o item 1 já está errado, ok? Vamos para cá. Diz o seguinte, a aceleração determina a taxa de variação da posição, né? Gente, a aceleração, ela não determina isso daí, essa taxa de posição, né, do móvel. A aceleração, ela determina a taxa de variação da velocidade, então já está errado também. O item 3 diz assim, a aceleração é uma grandeza vetorial, tá certo, isso aqui está super certo, né? Sua determinação depende da razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Corretíssimo. Então, como no caso nós temos o item 2 e o item 1 errados, a resposta poderia ser, né? Não poderia ser A, porque o item 2 também está errado. Não poderia ser B, porque o item 1 também está errado, né? E não pode ser o C, porque o item está correto. Então, o item correto, qual é aqui da questão? Resposta correta é a letra D. O item 1 e 2 estão errados, tá certo? O E, né? A letra E diz o seguinte, que o 2 e o 3 estão errados, mas o 3 está correto. Então, o E não é resposta para o nosso caso aí, tá certo? Vamos aqui para o último, né? A última questão que diz o seguinte. Observo uma pedra que cai de uma certa altura a partir do repouso e que adquire pouco a pouco novos acréscimos de velocidade. Concebemos no espírito que o móvel é uniforme e, do mesmo modo, continuamente acelerado quando, em tempos iguais quaisquer, adquire aumentos iguais de velocidade. O grau de velocidade adquirido na segunda parte do tempo será o dobro do grau de velocidade adquirido na primeira parte. Galileu Galilei. Aí diz o seguinte, esse textozinho aí bonitinho, né? Era justamente para a gente refletir e ver o que é que a questão está querendo e marcar a resposta correta. A grandeza física que é constante e que varia linearmente com o tempo são, respectivamente, né, a aceleração e velocidade. Item A. Tá? Esta aqui é a resposta correta para o nosso fato. Tá ok? Pronto. Então aqui terminou a correção. Muito obrigado. Até a próxima aula.